Olá, meus amigos, beleza? Hoje iremos começar uma série de vídeos aqui no canal, onde iremos deixar claro, dessa vez, claro, como é que funciona a produção de histórias em quadrinhos. Iremos falar sobre enquadramento, sobre desenhos, sobre narrativas. Então, essa série de vídeos que eu irei fazer irá deixar claro de vez como é que funciona a produção de histórias em quadrinhos. Vamos lá? Então, e para nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos, que iremos falar sobre a produção de histórias em quadrinhos, eu tecnicamente quero poder ajudar vocês a entender como é que funciona a produção de histórias em quadrinhos do zero. Então, para começar, eu acho que nada melhor seria que falar sobre narrativa. Mas, primeiro eu preciso introduzir vocês ao mundo das histórias em quadrinhos e fazer uma introdução à narrativa de histórias em quadrinhos. E esse será o nosso primeiro vídeo. Mas antes de começarmos a sair falando um monte de coisas sobre produção de histórias em quadrinhos, o que são as histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas com a utilização de imagens e textos, apresentando diversos tipos de temas, seja ele sério, complexo ou com um tom humorístico, trazendo até diversas críticas sociais e interpretações de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser encontradas em diversos lugares, como sites, revistas, jornais e entre outros. E como surgiu as histórias em quadrinhos é uma conversa muito longa, muito longa. A gente levaria muito tempo para poder contar para vocês todos os detalhes mínimos do surgimento das histórias em quadrinhos. E eu acredito que vocês gostariam de ir direto ao ponto, que é como fazer as histórias em quadrinhos. Como eu faço a minha história em quadrinhos? E deixando um pouco de lado a origem das histórias em quadrinhos, que seria algo que a gente poderia fazer um vídeo completo só falando sobre isso. A pergunta que fica é: como eu faço minhas histórias em quadrinhos? E é aqui que eu irei tentar ajudar vocês com algumas informações que eu tenho a respeito da construção, da criação, da produção das histórias em quadrinhos. Então, você gostaria de fazer uma história em quadrinho? Uma história em quadrinho que possa marcar as pessoas, impressionar, fazer com que as pessoas fiquem encantadas com a sua história. Saiba que eu também amo histórias em quadrinhos e amo produzir elas. Não é à toa que eu trabalho com isso. Mas narrativa de histórias em quadrinhos, a produção de histórias em quadrinhos é muito complexo. E é com isso que eu tenho o intuito de ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a produção de histórias em quadrinhos. E é por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos. Saiba que estudo das histórias em quadrinhos leva anos, né? Aprender sobre narrativa leva anos e acredito que até quando você já tiver bom o suficiente, você vai continuar estudando. Até hoje eu estudo sobre narrativa de histórias em quadrinhos, buscando aprender cada vez mais para trazer uma narrativa mais fluida para as pessoas que forem ler as minhas histórias, né? Ou seja, espero poder aprender juntamente com vocês, ao mesmo tempo que eu tento ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a narrativa de histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos vão muito além de páginas de desenho muito bem feito. Os quadrinhos são uma linguagem secreta à parte, e dominá-la requer desafios, que serão enfrentados por diversos artistas, seja ele desenhista, ilustrador. Eu vou apresentar alguns dos princípios básicos da narrativa, conceitos que vão muito além do que você imagina. Os princípios básicos da clareza, da comunicação e como eles governam o modo como nossas histórias são enquadradas e organizadas. Como guiar o olhar do leitor de quadrinho a quadrinho e fazer sua mente ser persuadida a dar importância ao que vê. Chega de enrolação. Vamos aos principais elementos da introdução às histórias em quadrinhos. Principais elementos que podem te ajudar a entender um pouco mais sobre a introdução mesmo, né? Como dar início ao entendimento da produção das histórias em quadrinhos. Painéis.
São as molduras retangulares ou formas delimitadas que contêm as imagens e o texto dos quadrinhos. Eles ajudam a estruturar a história e a sequência de eventos. Quadros são as unidades individuais dentro de um painel, representando momentos específicos da história. Eles podem variar em tamanho, forma e disposição para criar ritmo e enfatizar certos elementos. Balões de fala são formas ovais ou outras formas que contêm o texto falados pelos personagens. Eles são usados para transmitir diálogo e pensamento dos personagens. Onomatopeias são palavras ou expressões visuais que representam sons. Elas são frequentemente usadas em quadrinhos para enfatizar ações e eventos sonoros. Texto narrativo é o texto que fornece informações adicionais ou contexto para a história. Ele pode ser usado para descrever cenas, transmitir pensamento dos personagens ou fornecer comentários do autor. Agora vamos para as artes sequenciais. A arte sequencial é uma organização das imagens em sequência para contar uma história. Ela envolve a criação de uma linha do tempo visual e a transição suave entre os painéis para manter a fluidez narrativa. Vamos falar um pouco sobre as transições de quadros. Transição de ação a ação é quando um painel mostra uma ação em um andamento e o próximo painel mostra a continuação dessa ação. Transição de ação-reação é quando o painel mostra uma ação e o próximo painel mostra a reação a esta ação. Transição de momento a momento é quando uma cena é fragmentada em vários painéis para mostrar pequenos momentos ou detalhes de uma ação. Então, meus amigos, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de transição de ação a ação, momento a momento, de ação e reação, beleza? Assim, essas transições, elas são extremamente importantes, né? O leitor, normalmente, ele não entende muito sobre as questões de transição, mas ele sente. Essas transições são feitas exclusivamente para poder passar um pouco de sentimento, para poder tornar a leitura fluidez e trazer sentimento em algumas das partes, algumas das vezes, né? Vamos dar exemplo, transição de momento a momento. Transição de momento a momento é quando você quer enfatizar um determinado momento e trazer mais sentimento àquele momento. Então, o que você faz? Você fragmenta uma cena em diversos quadros. Você pega, vamos dar um exemplo aqui, você quer passar um sentimento de paz, de tranquilidade. O personagem está debaixo da árvore e começa a cair algumas folhas do ar. E aí você faz o seguinte, você pega, faz cada quadro pegando o caminho, o decorrer da folha. Ela vai voando, ele pega um quadro, ele pega outro quadro, depois pega outro quadro, depois pega outro quadro. Cada quadro, você detalha o movimento, você quer falar sobre o sentimento de um personagem, ele está triste, ele vai chorar, e você desenha a lágrima caindo em um quadro, no outro quadro a lágrima correndo, no outro quadro a lágrima já saindo do rosto, no outro quadro a lágrima caindo no chão. Então você enfatiza sentimentos na transição de momento a momento. Eu pretendo fazer um vídeo explicando um pouco melhor todos os elementos específicos da narrativa de histórias em quadrinhos. Mas, para deixar vocês um pouco mais familiarizados, né, com a questão da transição, eu resolvi explicar um pouco mais sobre a transição aqui nesse vídeo. Agora vamos para os tipos de narrativa de histórias em quadrinhos. Mangá. São quadrinhos de origem japonesa, que possuem características distintas de estilo de arte, narrativa e cultura. Graphic novels. São romances gráficos que contêm histórias completas e são publicadas como livros encadernados. Eles frequentemente abordam temas mais complexos e podem ter uma estrutura narrativa mais sofisticada. Tirinhas. São quadrinhos curtos que geralmente contêm uma piada ou uma história rápida em poucos painéis. Super-heróis. São quadrinhos que
apresentam personagens com habilidades e poderes especiais que lutam contra o crime e protegem o mundo. Então, meus amigos, esse vídeo ele é mais uma introdução, né? Se você fosse pegar um livro que ensina a fazer alguma coisa, que vai explicar um pouco sobre algum tema, né? Vai mostrar como é que se faz algumas coisas, você sempre vai ter, pelo menos os livros que normalmente eu pego para ler, que explica alguma coisa, você tem lá a introdução. Esse vídeo é um vídeo de introdução, para você ter um pouco de ideia, de noção sobre as histórias em quadrinhos, beleza? Espero poder ajudar muito vocês. Pretendo fazer mais e mais vídeos, né, sobre narrativa de histórias em quadrinhos, produção de histórias em quadrinhos, como é que funciona passo a passo, todos os detalhes, né? Ajudar vocês a entender, a ficar por dentro de toda a produção de histórias em quadrinhos e ajudar vocês até produzir as suas próprias histórias em quadrinhos, né? Então, esse vídeo espero poder ajudar, com o intuito de ajudar todos vocês, espero poder ajudar, espero que eu tenha ajudado todos vocês, né? A gente encerra o vídeo por aqui, né? Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam, caso não tenham inscrito no canal ainda, se inscrevam, compartilhem, não esqueçam de curtir e ativar o sininho. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima!